Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês, os que estão no Brasil, fora do Brasil. Estamos iniciando o nosso BTN Interview e hoje com a participação da Iniciativa DEX, essa parceria que tem dado muito certo. Todas as quintas-feiras estamos aqui com os convidados indicados da Iniciativa DEX e já queremos registrar o nosso parabéns e obrigado por esta iniciativa, por todo o trabalho que a Iniciativa DEX vem desenvolvendo. Vocês estão de parabéns e eu parabenizo aqui na pessoa do Matsuda. Matsuda recebe aí o nosso abraço, o nosso agradecimento por toda essa contribuição e essa parceria que tem acontecido já há um longo tempo e nós estamos muito satisfeitos com isso. E hoje nós temos na nossa companhia, para estar abordando um assunto muito interessante, temos aqui como convidado Cladson Taumaturgo, temos aqui o Dylan Dantas e também Alexandre Ferro. Então, vou passar aos cumprimentos da sala. Taumaturgo, obrigado por vir. Boa noite a todos os companheiros aí que nos assistem de vários lugares aí do mundo, tá? O meu boa noite especial aqui ao Alex, aos nossos convidados Dylan, o doutor Dylan, o doutor Alexandre, e a gente espera poder contribuir hoje aí com mais esclarecimentos sobre um tema aí que vem crescendo cada vez mais, né? E a gente vem observando o ganho de importância, que é a questão das escolas cívico-militares. Obrigado, Taumaturgo. Dylan Dantas, vereador de Sorocaba, satisfação tê-lo aqui. Graças e paz, pastor Alex, a satisfação é toda nossa, tá bom? Cumprimento aqui também, primeiro, o general Matsuda, né, que nos prestigiou aqui, esteve conosco agora há pouco conversando, enfim, está participando de uma audiência. Também o Taumaturgo aqui da DEX, Iniciativa DEX, parabenizo pelos trabalhos da DEX, nós precisamos de iniciativas como essa mesmo, tá bom? Para a nossa nação. E aqui o coronel Alexandre Ferro também esteve conosco numa audiência pública que realizamos aqui em Sorocaba pelas escolas cívico-militares, e a todos que estão assistindo ou assistirão essa live. Que sejam todos aí muito bem-vindos. Obrigado, Dylan. Também o doutor Alexandre Ferro, satisfação tê-lo aqui. Seu microfone, por gentileza. Os cumprimentos a todos, a toda a audiência, pastor Alex, vereador Dylan Dantas, Taumaturgo, a satisfação estar aqui. Eu venho trazer a experiência do Distrito Federal no seu projeto de escolas cívico-militares, uma experiência que já dura 5 anos e temos excelentes resultados e queremos apresentar esses resultados nessa conversa. Muito obrigado por vir. Então, nós vamos abrir esse assunto hoje, escolas cívico-militares. Bom, para nós iniciarmos a nossa conversa, esse bate-papo que vai ser bem esclarecedor, eu tenho certeza que os convidados aqui, eles têm muito conhecimento e a experiência para poder nos orientar, tirar as dúvidas. Você que está participando aí pelo chat do Instagram, também pelo chat do YouTube, Brasil Talk News BTN no YouTube, Brasil Talk News BTN no Instagram e Brasil Talk News no X. Também quero mandar um abraço aos nossos amigos e irmãos brasileiros que estão em Israel, acompanhando a nossa live através do canal da Miriam Class de Moraes. Um abraço a vocês, são 3 horas da manhã em Israel e o nosso pessoal acompanha lá. Então, fica aqui também o nosso registro, nosso abraço, os que estão aqui na América, os que estão aí no Brasil. Então, nós vamos abrir a nossa rodada do assunto. Eu quero trazer em evidência aqui o doutor Alexandre Ferro para trazer para a gente um resumo e um entendimento do que trata a escola cívico-militar. Existem muitas dúvidas relacionadas ao que é uma escola cívico-militar. Será que é uma preparação de cadetes, de oficiais? É um braço da escola de formação de militares? Quem estuda na escola cívico-militar vai se formar em algum militar? Enfim, a sociedade, por vezes, não sabe tratar corretamente o que é uma escola cívico-militar ou não tem esse esclarecimento. Então, eu vou dar aqui um espaço para que o doutor Alexandre Ferro esclareça para a gente, dê aí um resumo do que trata a escola cívico-militar. E depois desse esclarecimento, aí nós vamos, então, entrar aqui em algumas rodadas de perguntas. Alexandre, o tempo é todo seu, fica à vontade. Ok, pastor. Obrigado pela pergunta. Realmente, o senhor tem razão, né? Acontece com frequência um preconceito com esse modelo de ensino no Brasil, né, por desconhecimento. Eu lembro que quando foi implantado no Brasil o Programa de Erradicação de Drogas, o PROERD, né, o Programa de Resistência às Drogas, e é uma iniciativa copiada dos Estados Unidos, né? E com recomendação da ONU,
Mas logo quando foi implantado aqui no Brasil, aí na década de 90, esse programa surge nos Estados Unidos na década de 80. As pessoas tinham muito preconceito com a presença de policiais orientando crianças nas escolas com o objetivo de prevenir o uso de drogas, né? De protegê-las, né? Para que as crianças já de cedo soubessem dizer não a esse problema que são as drogas. E hoje a gente percebe que o PROERD, com esclarecimento, aí, com mais de 30 anos de funcionamento do programa antidrogas no Brasil, hoje as escolas pedem, as escolas particulares, as escolas públicas e as forças policiais e militares no Brasil não têm condições de atender a todos esses pedidos, né? Então, eu faço um paralelo com as escolas cívico-militares, e que é um modelo tão antigo no Brasil, muito antigo no mundo, não é uma criação do Brasil, não é recente, nem é uma criação do Brasil. Não é? Napoleão Bonaparte criou, aí no início dos 1800, escolas militares, né? Educação, do que equivale ao ensino médio hoje, né? No modelo militar para civis. Não é? E no Brasil, esse modelo de escola militar ele remete à Guerra do Paraguai. Foi uma ideia de Duque de Caxias, aí, de 1853, que teve muita resistência. E o primeiro colégio militar no Brasil é criado formalmente somente em 1889, por decreto imperial, não é? E essas escolas militares do Exército Brasileiro, elas se tornaram, tendo a primeira sido inaugurada no Rio de Janeiro, o Colégio Militar do Rio de Janeiro, se tornaram escolas de excelência, de qualidade, com os melhores indicadores da educação básica, com aprovações, índices de aprovações superiores às demais escolas particulares e públicas, tanto é que são muito procuradas pelos pais e muito disputadas nas seleções, mas a origem é muito remota e muito antiga. E as polícias militares no Brasil perceberam isso e, inspiradas nesse modelo de ensino militar do Exército Brasileiro, que tem mais de 100 anos, não é? Essas polícias militares no Brasil criaram os seus colégios militares Tiradentes. Os corpos de bombeiros militares do Brasil fizeram a mesma coisa, se inspiraram nesse modelo de ensino do Exército Brasileiro, para ensino fundamental e médio, né, para civis, e não são escolas para formar militares, é educação fundamental, né, e educação de ensino médio, para preparar o cidadão para os vestibulares, para as seleções, né, para a vida. Então, o aluno não ingressa numa academia militar automaticamente, porque frequentou uma escola militar, até as do Exército, que sejam, ou uma escola cívico-militar, que é algo similar, né? Mas se inspira muito nesse modelo de ensino militar do Exército Brasileiro. Então, assim, os corpos de bombeiros militares criaram também os seus colégios militares Dom Pedro II. No Brasil surgiu, e isso já tem quase 20 anos, os primeiros colégios cívico-militares. Eu cito um exemplo aqui, a Polícia Militar do Estado de Goiás, né, o estado vizinho aqui do Distrito Federal, onde aí em 2019, no início de 2019, tinham 40 escolas cívico-militares, inspiradas nas escolas militares do Exército, mas no modelo próprio, sendo essas escolas administradas pelas polícias militares. Então, um exemplo aqui, essas escolas da Polícia Militar do Estado de Goiás, em 2019 era 40, hoje o número está perto de 80 aqui no Estado de Goiás. Eram escolas que estavam falidas, né, nessa unidade da federação. A Secretaria de Educação já tinha abandonado as instalações em cidades pequenas no interior do Estado de Goiás, e a Polícia Militar do Estado de Goiás foi lá, assumiu essas instalações, fez as devidas reformas e passou a fazer toda a gestão dessa escola no modelo cívico-militar, não é? Com os mesmos valores que são cultuados nas escolas militares das Forças Armadas, né? Nos colégios militares do Exército, por exemplo. Então, valores como ética, responsabilidade, civismo, patriotismo, respeito ao professor, respeito às normas, responsabilidade do aluno, meritocracia, é algo muito cultivado nessas escolas, e também disciplina. A meritocracia ela vai acontecer no momento em que o aluno ele tem premiações por ter bom desempenho nos estudos. Então, eles recebem graduações de oficial-aluno, sargento-aluno, major-aluno, coronel-aluno. Quanto maior a nota, maior a graduação. Não é? Recebem símbolos, alamares, medalhas,
E isso é a meritocracia sendo cultivada nessas escolas, como são cultivados todos esses valores que eu citei. Não é? Então, portanto, não são escolas que vão levar para a academia militar. São escolas que preparam o cidadão para a vida, né? Tanto na educação formal quanto nos valores. Agora, essas escolas militares do Brasil e também os colégios cívico-militares do estado de Goiás passaram a ter excelente desempenho no índice de educação básica do Brasil. Então, essas escolas do estado de Goiás, por exemplo, o IDEB estava lá embaixo, a escola já estava falida, fechada, e aí, de repente, com 1 ano, 2 anos de funcionamento, o IDEB passa a ficar lá em cima. Isso é comprovado no estado de Goiás. Então, Brasília se inspira nesse modelo do estado de Goiás, de escola cívico-militar, e aí, nos anos de 2017 e 2018, um estudo é elaborado pela Polícia Militar do Distrito Federal, e em fevereiro de 2019, o nosso governador do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, ele toma a decisão de implantar escolas cívico-militares aqui no Distrito Federal. Então, começamos com um projeto piloto com 4 escolas. E hoje nós temos 17 escolas funcionando nesse modelo cívico-militar, só que o nosso é diferente do que acontece no restante do país e diferente daquele modelo que nos inspirou, que foi o estado de Goiás. Né? Lá a gestão, por exemplo, é feita, toda a gestão da escola, pela Polícia Militar do estado de Goiás. Aqui, no Distrito Federal, não. A gestão ela é dividida. A gestão acontece por meio de uma parceria entre 2 secretarias aqui do Distrito Federal. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, a Secretaria de Educação faz o que ela tão bem sabe fazer, e ela tem os profissionais selecionados e capacitados para isso, são os professores. A Secretaria de Educação, então, faz a gestão pedagógica da escola. Enquanto a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal ou por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aproveitando o know-how que essas instituições têm com esse modelo de educação militar, realizam a gestão disciplinar dessas escolas cívico-militares. Então, é uma parceria, uma cooperação entre 2 secretarias. O modelo, já com 5 anos, hoje apresenta excelentes resultados. Ele é um programa de governo inserido dentro do Programa de Segurança Pública do Distrito Federal, que é o programa DF Mais Seguro, onde se aplica uma filosofia de integralidade, ou seja, todas as áreas de governo envolvidas com a segurança pública, não só integradas, mas também participando ativamente, e não são somente as forças de segurança que atuam de forma integrada aqui no Distrito Federal. Todas as secretarias do governo do Distrito Federal participam da segurança pública, assim como a sociedade civil organizada, né, por meio dos conselhos comunitários de segurança, de maneira que esse nosso programa de escola cívico-militar está inserido nesse programa maior, que é o programa DF Mais Seguro, que aplica essa filosofia de integralidade, que é mais do que integração, não é? É participação de todos, é o cumprimento do que determina o caput do artigo 144 da Constituição Federal, que determina, né, a segurança pública, ela é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, né? É direito e responsabilidade de todos, portanto, o governo do Distrito Federal estimula realmente a participação de todos, de maneira que a educação faz parte da segurança pública e a segurança pública totalmente envolvida com a educação por meio desse modelo de escola cívico-militar, e que hoje, né, com seus projetos, né, a gente tem projeto de banda de música, a gente tem projeto que estimula a prática de esporte nessas escolas, nós temos concursos culturais, passeios cívicos com as crianças, não é? Enfim, hoje a gente colhe excelentes resultados com ganhos no campo pedagógico, as escolas passam a ter o IDEB melhor, a gente passa a ter uma evasão da escola menor, índice de reprovação escolar também diminui bastante. Realizamos pesquisas nessas escolas e as pesquisas apontam que o medo do crime diminui, né? A sensação de segurança dos alunos, dos professores, né, dos servidores da escola, dos pais de alunos, essa sensação melhora no ambiente escolar, é natural que isso aconteça, porque o Estado passa a estar mais presente nessas escolas. E aí vem um ponto importante, e aí o nosso projeto ele tem um desafio muito grande. O desafio é levar uma educação de qualidade, melhorar o IDEB, melhorar a sensação de segurança,
todos os indicadores da educação, num ambiente onde a escola, numa localidade onde a escola era vulnerável. Então, elaboramos um índice de vulnerabilidade escolar, que leva em conta o mapa da violência, né, ou seja, a quantidade de ocorrências policiais no perímetro escolar. Levamos em conta também o IDEB daquela escola, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Levamos em conta também o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da localidade onde a escola está inserida. Então, cruzamos esses dados e descobrimos quais são as escolas que precisam mais da atenção do Estado, as escolas que estão mais vulneráveis. Portanto, esse é o desafio, é levar essa educação de qualidade nesse modelo cívico-militar, onde a comunidade mais precisa da presença do Estado. Portanto, existem problemas estruturais nessas localidades, e aí enfrentamos esses problemas, não é fácil, né? Eu confesso aqui que é um desafio muito grande, mesmo com essas dificuldades, mesmo com esse grande desafio, nós temos conseguido esses bons resultados. A procura nessas escolas aumenta, né? Os pais aprovam o modelo, pesquisas também apontam que entre 80% e 90% dos pais, de maneira geral, da rede pública de ensino do Distrito Federal, aprovam esse modelo. Hoje, os professores, que muitos no início tinham ali algum preconceito por desconhecimento, né? Então, a gente tinha algo em torno de 70% de aprovação dos professores. Hoje, esse índice de aprovação está em torno de 85% dos professores da rede pública de ensino do Distrito Federal. Similar ao que aconteceu com o PROERD, né, que eu comentei ainda há pouco. Portanto, são muitos bons os resultados. A parte da música traz ganhos cognitivos, e eu volto aqui, né, ao decreto imperial que criou o primeiro colégio militar no Brasil, né, em 1889, e é interessante, a norma está lá, né, nos arquivos aqui do Congresso Nacional, e tem lá a previsão orçamentária, tem lá um comandante, um subcomandante, os monitores, e interessante, um capelão já, e professores de música, porque é um componente, faz parte da identidade cultural de uma escola militar, já lá na origem, ter ali uma banda de música, e essas bandas de música são uma oportunidade para essas crianças que são carentes, né? Muitas têm um dom para a música e se destacam nesse campo e vão passar nas seleções para as escolas de música aqui de Brasília, e algumas já se destacam hoje profissionalmente nesse campo da música. E aí, pesquisas que nós consultamos, isso serviu até de fundamento para comprar os instrumentos musicais com recurso público, elas mostram um ganho cognitivo para a criança que, nessa fase da vida, entre 8 e 16 anos, né, o adolescente também, que estudam música nessas fases, né, elas têm um importante ganho cognitivo. Portanto, estamos levando essas oportunidades para as crianças, no campo dos esportes também, e no campo dos valores que eu citei, né, de maneira que os professores são respeitados. Então, o aluno fica de pé quando o professor entra na sala. As rotinas de uma escola cívico-militar são um culto a esses valores que, em algum momento, se perderam, né? Eu fui aluno de escola pública, né, em Recife, e fazíamos isso, né? Enfim, respeitávamos o professor, e a gente percebe, hoje em dia, em algumas regiões, em algumas áreas, o professor não é respeitado, as autoridades não são respeitadas. Muitos jovens não respeitam nem os pais, né? Deixa eu aproveitar esse gancho. Gente, que excelente explicação que o doutor Alexandre Ferro está trazendo, esse esclarecimento. Muitos, por certo, não sabiam diferenciar o que é, de fato, uma escola com formação militar de uma escola cívico-militar. Então, nós temos aqui o doutor Alexandre explicando de uma forma muito de fácil compreensão, para que vocês entendam que a importância de uma escola cívico-militar. Na verdade, estamos falando aqui de uma escola que resgata valores, que resgata princípios. Eu vou trazer aqui, antes de eu passar para o Taumaturgo também, fazer o giro de perguntas aqui também, eu vou trazer para o Dylan uma situação que o Alexandre começou a abordar, e por isso eu interpelei ele, a questão da aceitação da sociedade e, principalmente, nessa questão do relacionamento dos alunos-professores. Nós estamos vivendo um tempo meio sombrio, onde os professores não estão sendo respeitados.
Mas também nós temos o lado daqueles professores que não estão se dando mais ao respeito ou transformaram as salas de aulas em um ringue ideológico. Então, Dila, eu acho que essa parte é com você, eu vou trazer você aqui. Alexandre, já voltamos também com você e o Taumaturgo fazendo mais perguntas. Eu quero aproveitar essa brecha, esse caminho. Dila, a aceitação da sociedade. Alexandre disse que existe uma procura muito grande. Fala para a gente um pouquinho como está dentro, no caso da Câmara dos Vereadores, você como vereador, essa aceitação por parte dos políticos, por parte da sociedade, e esse contraponto no que diz respeito às escolas públicas, que já não combatem mais a falta de respeito, o relacionamento do aluno-professor. Como que isso está acontecendo e como você vê o empenho da Escola Cívico-Militar para esse diferencial? Dylan? Olha, pastor Alex, primeiro que, de forma majoritária, a população ela é favorável ao modelo das escolas cívico-militares. Vou falar especificamente aqui da minha cidade, que é Sorocaba. Sempre que houve audiência pública ou consulta pública, a imensa maioria se demonstrou favorável. Em 2021, nós chegamos a inaugurar um modelo da escola cívico-militar, que era um programa anterior, da gestão anterior do governo federal. Essa escola foi inaugurada, a consulta pública considerou ali mais de 84% dos pais de alunos favoráveis na escola que foi inaugurada, que foi uma escola chamada Mateus Mailaski, aqui na cidade de Sorocaba. Então, houve essa consulta pública, nós fizemos outras audiências públicas aqui, e de forma bem majoritária, a população se demonstrou favorável. Tem os veículos de comunicação aqui da cidade, tem alguns jornais principais aqui, como a Rádio Cruzeiro, o Jornal Cruzeiro do Sul, existem outras, mas sempre que se teve matérias ou pesquisas, enfim, a população se demonstrou interessada. E nós vamos dizer por quê. Agora, quem é contra o modelo das escolas cívico-militares? Se politizou a questão, ideólogos, agentes políticos ideólogos ou partidários, agentes políticos partidários, são contra a esse modelo, mas sempre tem motivo, sempre tem um porquê. Então, isso é baseado na ideologia. Agora, Alex, aqui na cidade de Sorocaba, falando especificamente da minha cidade, nós tivemos muitos problemas, inclusive com professores, com docentes participando de músicas, tocando funk em diversas escolas municipais aqui da cidade e outras estaduais. Já tiveram muitos eventos também em escolas estaduais, onde a questão ideológica, político-partidária foi abordada. Mas, de um lado, por quê? Esses docentes, que eu chamo de militantes, porque não são professores, no caso, esses militantes, eles defendem um viés ideológico e impregnam, mas eles não são a maioria. Mesmo eles não sendo a maioria, eles fazem um estrago enorme. Né? Então, eles ocupam muito espaço e silenciam os demais. Esse é um problema. Então, aqui na minha cidade, eu recebi muitas denúncias, desde 2021, quando assumi o mandato, de que houve eventos, ou em sala de aula, ou no intervalo, com crianças dançando funk, ouvindo funk. Eu acredito que no modelo da escola cívico-militar, isso jamais seria tolerado, né? Porque envolve muitas questões aí. Uma vez, uma mãe me chamou, Alex, e falou: vereador, poxa vida, olha só, em casa, né, eu sou cristã, eu vou à igreja, nós selecionamos as músicas que nós ouvimos aqui, mas minha filha vai na escola e ela volta me contando que aconteceu isso, que tem isso, e às vezes com participação de docentes. Esses são os relatos que eu tenho recebido. Bom, eu morei muito tempo na capital paulista. Eu vim para Sorocaba em 2009, tenho 41 anos hoje. No meu tempo na capital paulista, eu vivi muito em periferia. Outras cidades não é diferente. O que acontecia por muitas das vezes? No meu tempo, já começou um processo onde de aprendizado, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas de desaprendizado, se é que eu posso dizer assim, porque em sala de aula, eu já frequentei escolas que, em sala de aula, aluno de 13, 14 anos levava arma para dentro do colégio, colocava em cima da mesa, eu presenciei isso, no meu tempo eu presenciei isso, colocava em cima da mesa e falava: hoje não tem aula. O professor falou: tá bom, não tem aula, não vou me envolver. Eram escolas de periferia, né? Então, a proposta hoje da escola cívico-militar, de fato, são a presença dela em escolas que são mais vulneráveis.
Nós temos muitos pontos de escolas vulneráveis com uma vulnerabilidade maior, uma vulnerabilidade social maior em diversos pontos do nosso país. Então, eu presenciei muitas coisas em sala de aula. Trazendo isso daí para hoje, nós precisamos propor iniciativas, de fato, ideias, e quando a gente faz a promoção da escola cívico-militar, aqui, viu, Coronel Ferro, em São Paulo, o modelo proposto pelo governo do estado é similar ao de Manaus, que você disse, né, onde a gestão é compartilhada com a Secretaria da Educação, mais a Secretaria de Segurança Pública. Então, quando nós conversamos com aqueles que foram enganados sobre o modelo da escola cívico-militar, porque o ideólogo é contra, mas ele alcança alguns pais, algumas mães, ele alcança parte da população, né? Boa parte, realmente, a maior parte é favorável, mas essas pessoas, elas precisam ser orientadas. Então, quando nós explicamos que a escola cívico-militar, os professores fazem parte da rede pública, são os mesmos professores, que nós vamos trabalhar a questão da disciplina, que os militares ali, contratados, efetivados, eles vão trabalhar, vão compartilhar a gestão. E olha que coisa bonita, quando nós lemos o programa, aqui tem o edital, só lembrando que amanhã, sexta-feira, é o último dia de prazo, e a gente está fazendo essa campanha aqui na cidade, para que as escolas estaduais, os diretores das escolas estaduais, demonstrem um interesse, né, através de um processo digital ali, eles já foram comunicados, demonstram o interesse da escola receber esse modelo. Então, amanhã, sexta-feira, dia 28, é o último dia de prazo, e nós estamos divulgando isso. Mas olha só, no edital consta isso, ó, são objetivos do programa da Escola Cívico-Militar: promover a melhoria da qualidade de ensino, desenvolver a disciplina, o respeito e a responsabilidade entre alunos, garantir a segurança e a ordem no ambiente escolar. Vou frisar aqui, quando a gente fala de garantir a segurança e a ordem no ambiente escolar, em Sorocaba aqui, nos últimos anos, falando dos últimos 3, 4 anos, houve algumas invasões em diversas escolas da cidade. Teve um período que ficou muito evidente na cidade, porque estavam ocorrendo invasões nas escolas com suspeitas de que poderiam ocorrer ali algum tipo de crime. Alguém invadir as escolas, ou um aluno ir armado e atentar com a vida de outros alunos. Isso ocorreu em algumas cidades aqui do Brasil. Teve um período, então, ficou um clamor muito grande. É onde também ficou aquele sentimento da população de que um modelo de escola cívico-militar seria muito interessante. Por quê? Porque nós temos militares ali, é uma gestão em parceria com a Polícia Militar, então a sensação de segurança ela é maior. Nós vivemos isso na prática aqui. Ficou um estado, de fato, de calamidade, com muitas reportagens, os pais preocupados. Eu atendi a ligação manhã, tarde e noite, de pais preocupados. Nossa, vereador, será que vai acontecer na minha escola? Tem essa sensação, a escola ao lado foi invadida. Será que não vou entrar nessa escola? E eu lembro que, na oportunidade, para tentar resolver a situação, nós propomos para que houvesse um guarda civil municipal, um GCM, em cada escola, ou pelo menos nas escolas mais vulneráveis aqui da cidade de Sorocaba. E essa mesma militância, que é minoria, mas faz um barulho grande, essa mesma militância se levantou contra, porque onde já se viu ter a presença de um guarda armado em sala de aula. Poxa vida, em alguns casos que aconteceram recentes, se você tivesse alguém ali fazendo, por exemplo, uma segurança, ou você tivesse um modelo desse, um meliante ou alguém que fosse atentar contra a vida de outras pessoas, pensaria 2 vezes antes de executar qualquer situação de risco dentro de uma escola, porque a sensação de segurança é maior. Então, foi um período que nós procuramos abordar novamente a questão das escolas cívico-militares. Isso aí tem em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, mas o clamor popular é muito grande. E continuando aqui, olha só, a gente falou garantir a segurança e a ordem no ambiente escolar, contribuir para a capacitação humana e cívica dos alunos, promover um ambiente escolar acolhedor e inclusivo, incentivar a participação da comunidade escolar na construção de um ambiente educativo saudável. Aí eu pergunto, meu Deus, por que ser contra essas coisas? Então, o modelo da escola cívico-militar, ela é uma das soluções propostas para que nós tenhamos a excelência no ensino. E quando a gente fala em excelência no ensino, nós estamos falando de civismo também, não só da educação em si, mas do civismo. Nós estamos falando de disciplina. Os alunos hoje, os mesmos professores que eu já vi, olha que coisa contraditória, os mesmos professores que eu vi criticar e reclamar esse modelo, são os mesmos professores que às vezes reclamam do comportamento dos alunos. Aí eu pergunto para os nossos senhores e para quem está nos acompanhando aqui, então por que
que alguns desses professores militantes, que eu faço bem essa separação, eles são contra propostas como essa. É porque a ideologia envolve a mente da pessoa de tal forma que ela passa a viver por aquela ideologia, mas ela sente na prática essas dificuldades. Já teve alunos aqui de escolas agredindo professores. Nós tivemos na minha cidade outros problemas, como teve um aluno das escolas mais infantis, das escolas menores, aluno de 3 anos, saindo da creche, saindo da unidade de educação infantil, atravessando a rua, indo para casa sozinho. Nessa oportunidade, graças a Deus, não aconteceu nada, mas uma criança de 3 anos saiu sozinha, atravessou 2 quarteirões e foi para casa, conseguiu chegar em casa. Isso é recente. Outra situação recente numa escola infantil aqui é de que um aluno, ali por volta dos 6, 7 anos, acredito que uma gestora deva ter ficado cansada de lidar com os alunos, porque muitos reclamam, né, dos comportamentos e tal, mas ela prendeu o aluno numa gaiola. Na verdade, era um local, no quintal da escola, digamos assim, que tinha uma porta ali, um portão, e ela trancou o aluno ali e trancou com cadeado. E alguém da rua conseguiu filmar. Então, olha quantas situações somente na minha cidade não ocorreram. Numa escola cívico-militar, os pais vão ficar tranquilos, porque essas situações não vão ocorrer. Nós teremos os monitores, que são os militares, né, geralmente os policiais militares, nós teremos toda essa gestão com disciplina, com ordem. Então, a tranquilidade que os pais terão com esse modelo da escola cívico-militar é tão grande, e é por isso que o clamor popular ele é maior. Então, essa é a consideração, Alex. Majoritariamente, as pessoas são favoráveis. Agora, alguns poucos que são convencidos por agentes ideológicos, eles se demonstram contra, mas por falta de entendimento. Esses é possível nós convencermos. Agora, aqueles que sabem o que está fazendo, que é contra só por uma questão mesmo ideológica, mas eles sabem, viu? Tenha certeza que eles sabem que o modelo funciona. Eles são contra. Esses aí não adianta que eles não serão convencidos, né? Nós precisamos, de fato, trazer, e é por isso que uma live como essa é importante, porque nós levamos informação e acesso cada vez mais à população. Quase que é um apelo para que existam escolas cívico-militares também para os professores, tá? Para fazer aí uma reintegração. Nós registramos aqui já no início do programa as nossas considerações ao Matsuda, que é um grande parceiro, da iniciativa DEX, e ele que promove toda quinta-feira aqui grandes convidados com essa intelectualidade. Então, fica aqui a nossa gratidão ao Matsuda e essa parceria com a iniciativa DEX. Eu vou exibir aqui alguns comentários do Matsuda, aqui, parabenizando aos participantes. Quem pode ser contra um modelo de ensino que, além de trazer conhecimento, constrói valores e atitudes e patriotismo? Exatamente isso. E tem alguns comentários também à explanação que foi feita pelo doutor Alexandre, e também aqui tem alunos do Taumaturgo, excelente trabalho, está aqui, pessoas cumprimentando. Muito obrigado a todos vocês que estão participando com a gente. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer referente ao assunto que nós estamos abordando aqui hoje, serão muito bem-vindos, contribuem. Melo também está participando, João Paulo Souza, olha, está aqui um comentário grande, comandante Coronel Taumaturgo, onde tive a honra de trabalhar junto, sucesso. João Paulo Souza está aqui, estamos deixando apenas alguns comentários evidentes aqui das pessoas que estão participando. Muito obrigado por todos vocês. Então, agora eu jogo a bola para você, Taumaturgo. Depois de escutar as explicações do Alexandre e depois de escutar o Dila, eu acredito que você está fervilhando aí com perguntas, então eu vou jogar para você fazer aí a sua pergunta, tanto para o Alexandre quanto para o Dino, para a gente continuar com essa temática e essa importância de hoje. Fica à vontade, Taumaturgo. A aula praticamente dada aí pelo Coronel Alexandre e a contribuição do Dila também, principalmente essa parte da percepção da sociedade, em especial aí da sensação de segurança que é transmitida para as famílias, para os alunos e até mesmo aos professores. Então, diante disso, a gente percebe que existe uma certa resistência e pelo desconhecimento da maioria da população de como que as atividades escolares se processam nessas escolas. Então, eu gostaria que o Coronel Alexandre nos explanasse um pouco aí a respeito dos critérios de seleção, como se faz o ingresso, porque
eu imagino, e até mesmo conheço várias pessoas que acreditam que somente filhos de militares, né, que podem ingressar nessas escolas. Ah, tem o Colégio Tiradentes, então só quem é filho de policial militar. Tem o Colégio Militar, então só quem é filho de militar do Exército. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente aí, né, que critérios são utilizados para a seleção, se todas as pessoas têm acesso ou se realmente é como algumas pessoas aí imaginam que somente filhos de militares têm acesso a esse tipo de estudo. Vamos lá. Bom, nas escolas militares do Exército, colégios militares pelo Brasil afora, né, há uma seleção, concurso público, a seleção, e aí são vagas para dependentes de militares e também vagas para a comunidade. São abertas vagas para a comunidade, só que essas escolas são muito procuradas e a concorrência é muito grande. Uma criança que deseja entrar, né, ou um adolescente que tem intenção de entrar no ensino médio, numa escola militar do Exército, num colégio militar, ele tem que se preparar muito, tem que fazer um cursinho de 1 ano ou 2. Alguns voltam 1 ano, olha só, volta 1 ano, o adolescente está no 2º ano do ensino médio, ele volta 1 ano para o 1º ano, né, para poder ter uma educação de qualidade, a gente percebe isso. Portanto, é seleção para dependentes de militares. Algumas matrículas são ex officio, quando o militar é transferido, não é? Então, para que não haja um prejuízo para a família, a vaga é garantida, mas se não for transferência ex officio, o filho do militar também vai para a concorrência, vai, né, participar dessa seleção, onde vagas são destinadas à comunidade em geral. Isso nos colégios militares do Exército, no Brasil inteiro. Isso também nos colégios militares Tiradentes, das polícias militares, pelo Brasil afora, e também nos colégios militares Dom Pedro II. Então, vagas para dependentes de militares e vagas para a comunidade. Sempre são destinadas vagas para a comunidade, né? E a seleção, ela é muito concorrida em todas essas escolas, né? O Colégio Militar, o Colégio Tiradentes e também o Colégio Dom Pedro II. Nas escolas cívico-militares do Distrito Federal, chamamos de colégios cívico-militares do DF, é diferente. Por isso que o desafio é maior. Então, a escola é uma escola pública e continua sendo uma escola pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os alunos já estudavam lá, estavam matriculados. A comunidade, numa audiência pública, participa de uma votação, onde os professores votam, os pais de alunos votam, e os alunos adolescentes também votam. Então, quando a maioria decide pela implantação do modelo, o modelo é adotado nessas escolas e aqueles mesmos alunos ali permanecem. Quando a escola já tem um modelo implementado, a escola pública do DF recebe esse modelo cívico-militar, a transferência é o critério de transferência da Secretaria de Educação. Só que acontece uma situação diferente. Essas escolas passam a ser mais procuradas. Então, a disputa vai ser maior. Então, a gente passa a ter lista de espera nessas escolas. Portanto, é atender a comunidade, né? É um modelo sendo apresentado para uma quantidade maior de pessoas. Então, o Distrito Federal tem 35 regiões administrativas, são 35 cidades dentro do Distrito Federal, é um quadrilátero pequeno, são cidades muito próximas, de maneira que nós temos 17 escolas cívico-militares já. Então, uma escola cívico-militar numa cidade atende também alunos de uma cidade vizinha, que é muito próxima, 5, 10 quilômetros de distância. Portanto, para cada 2 cidades, nós temos pelo menos uma escola cívico-militar como forma de atender essas comunidades, né? Então, não há seleção. A escola decide, numa audiência pública, uma votação acontece, e implantamos um modelo já naquelas crianças que estão ali matriculadas na escola. Um bom desempenho dos colégios militares, do Exército, das PMs, dos bombeiros, ele acontece também, não só pela qualidade da educação e os valores, mas já na entrada você tem uma seleção. Nosso desafio aqui é maior e conseguimos avanços, inclusive, nesse desafio maior. Portanto, é um modelo que funciona em qualquer condição, né? Se você tem uma seleção na entrada ou não tem, o modelo traz ganho, sim, e as estatísticas, os números, os resultados nos mostram isso. Pastor. Pastor. Perfeitamente. Isso que o coronel Alexandre falou, né, vai exatamente ao encontro do que o Dilo falou agora há pouco. Eu imagino que, já que existe a procura
tão grande, né? Existe filas, né? E está acessível, como ficou claro aí, para qualquer um da população, ou seja, é um mito que, na verdade, somente filhos de militares ou somente descendentes, né, dependentes de militares, então é um mito, está aberto realmente a toda a população, mas a gente percebe, então, já que é aberto a toda a população e se existem filas, né, na verdade, poderiam existir mais escolas, porque a necessidade, né, a demanda da população é maior, as pessoas estão procurando mais, como o Dylan bem falou, as pessoas que se preocupam com a questão da segurança, a questão dos valores morais, dos valores cívicos, né, elas estão procurando mais. Então, talvez a gente pudesse aí contar mais com os poderes constituídos que são responsáveis por esses órgãos, para que a gente pudesse realmente implementar aí e utilizar mais essa quantidade, né, de escolas para que pudesse atender aí a demanda da maior parte da população. Obrigado, Taumaturgo. Deixa eu voltar aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí eu deixo aberto tanto para o Alexandre quanto para o Dylan. Quero agradecer o Taumaturgo, excelente colocação também, já você volta com mais perguntas. Nós estamos falando de um ensino de extrema qualidade, né? Quando nós vemos a pontuação, agora recentemente, esteve divulgado aí em várias redes sociais, os alunos têm um desempenho extraordinário. Eu quero fazer uma pergunta, eu não sei se o Alexandre ou o Dylan poderia me responder, na metodologia de ensino. Falando especificamente dos livros didáticos. Nós tivemos vamos falar assim, o maior pecado que poderia acontecer na educação do Brasil foi a retirada das matérias moral e cívica, OSPB, religião. E olha que eu passei por essas matérias, estudei no Rio de Janeiro, no Colégio Marechal Rondon de Souza Melo, Nilo Peçanha, Dom Pedro II. Então, eu sei bem como os nossos ensinos de qualidade com esses ensinos cívico-militares. Mas passamos por um tempo que hoje os alunos sequer sabem o que é moral e cívica, OSPB ou religião dentro dos ensinos. E aí nós temos a implementação dos ensinos paulo-freireano, que veio destruindo a educação do Brasil. Eu não vou me eximir aqui de falar. E aí eu quero fazer a pergunta para que vocês me expliquem qual é a cartilha utilizada libertadora, vamos dizer assim, dentro da escola cívico-militar. Porque nós precisamos saber disso, até para que a sociedade saiba se o seu filho, realmente, dentro de uma escola cívico-militar, está tendo um ensino de qualidade diferenciado desses ensinos ideológicos. Nós estamos hoje com CONAI, PNE, SNE, tantas siglas. Na verdade, quem por trás disso tudo é o Foro de São Paulo, todos sabemos disso, mas nós estamos passando por um problema educacional gravíssimo. Gravíssimo. Essa é a minha pergunta. Dylan ou Alexandre, qual é a cartilha ensinada dentro da escola cívico-militar? Quem poderia? Quer responder, Alexandre? Bom, eu combinar assim, vereador Dylan. Eu começo, o senhor conclui? Não Pode ser. Bom. Naquilo que eu tenho aqui, né, testemunhado nessa nossa experiência de escola cívico-militar do Distrito Federal. Eu fui chefe do Departamento de Educação e Cultura da Polícia Militar do Distrito Federal, onde fica subordinado o nosso Colégio Militar Tiradentes. Eu fui aluno do Colégio Militar de Brasília também, né, que fez total diferença na minha vida, né, naquele momento. E minha filha também foi aluna do Colégio Militar Tiradentes. Então, eu conheço o modelo, como aluno que fui, né, como gestor, que fui na Polícia Militar do Distrito Federal, continuo sendo na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, né, e como pai de aluna. Não é? Então, eu vejo as 3 escolas militares do Distrito Federal, as mais antigas, né, o Colégio Militar de Brasília, o Colégio Militar Dom Pedro, do Corpo Bombeiro do Distrito Federal, e o Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Distrito Federal, eu vejo que
eles ficam se revezando ali entre o primeiro, segundo e terceiro lugares no IDEB, né, em relação a todas as escolas públicas do Distrito Federal. Então, um ano é o Colégio Militar de Brasília, outro ano é o Tiradentes, outro ano é o Dom Pedro, eles ficam ali se revezando. A gente percebe também um grande índice de aprovação nas seleções para os vestibulares mais concorridos, das universidades públicas, inclusive da Universidade de Brasília, aqui. Portanto, é um modelo de sucesso, funciona bem, e nós estamos só começando aqui. 5 anos é muito pouco, e nós tivemos uma pandemia pelo meio. Essa pandemia comprometeu a educação no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, né? Então, até as estatísticas ficam comprometidas nesse período do nosso projeto, né, que tem 5 anos, né, e muito afetado nesse período, né, pelas as fases da pandemia. Nós estamos num momento pós-pandemia, né, e ainda com reflexos aí, tendo que curar sequelas no campo da educação desse período de pandemia, né, que nos trouxe grandes prejuízos no campo da educação. Uma coisa que eu vi nessa experiência toda, principalmente na experiência como gestor, é que o bom desempenho dessas escolas se deve muito à participação dos pais. Portanto, eu percebo também aqui, nas nossas escolas cívico-militares, os livros, o material didático, e isso dentro de uma gestão democrática, há um conselho de ensino, há um conselho nas escolas, e há também um comitê que faz a gestão dessas nossas escolas cívico-militares aqui no Distrito Federal. A gestão estratégica é feita por esse comitê, é o comitê gestor das escolas de gestão compartilhada aqui do Distrito Federal. Então, esses comitês, né, o conselho de ensino da escola, eles participam da escolha do material didático, e os pais também, os pais são ouvidos, não é? E além de escolher o material didático, os pais também participam muito das reuniões. Então, eu vejo como fator preponderante, mais uma vez, o cumprimento da disposição prevista no artigo 144 da Constituição Federal, no caput desse artigo, que é o dever do Estado, sim, mas a educação começa em casa, e o pai envolvido e participando ali, e tomando as decisões em conjunto com a equipe gestora da escola, o pai exerce um papel importantíssimo, né, na melhora da qualidade da educação, na fiscalização também do cumprimento das tarefas desses jovens em casa. Portanto, a participação dos pais é importantíssima e ela é muito fomentada nessas escolas cívico-militares. Portanto, eu vejo como um fator de sucesso nas nossas escolas, né, vereador? E aí com o senhor, para a parte aí que o senhor entende tão bem. Olha só, eu quero entrar na questão aqui, mas deixa eu fazer a leitura. Primeiro que eu quero divulgar esse livro aqui, chama O Comunista Exposto, é da década de 50, escrito pelo conservador Cleon Skousen. Eu indico esse livro para todo mundo. Esse livro, ele traz 45 metas e objetivos comunistas, a princípio para a América, né, e que se tornaram globais. Os comunistas desenvolveram isso, os comunistas da União Soviética e aqueles grevistas ali no Ocidente desenvolveram um plano, uma agenda, não só um plano de subversão do mundo ocidental, talvez eu esteja falando grego para alguns, mas um plano de subversão ideológica, comportamental para o mundo ocidental, né, para a Europa Oeste mais a América, com o intuito de se infiltrar. E dentro dessas 45 metas, dentre essas 45 metas, eu vou ler a de número 17. E olha só, qual que é o objetivo? Hoje, essas 45 metas, 90% delas já foram colocadas em prática. E não somente por agentes comunistas, porque a ideologia ela é mutativa para atingir seus interesses. Nós podemos chamar, uma agenda globalista hoje, né? Que foi abraçada por todos os progressistas. O comunismo ele é mutante, mas olha isso daqui, ó. Meta de número 17. Vamos ler. Controlar as escolas. Usá-las como meios de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente. Preste atenção nisso, propaganda comunista vigente. Lembra que eu disse que o comunismo ele é mutante, ele é mutativo para atingir seus interesses? Então, olha só. Suavizar o currículo. O que é suavizar o currículo? Lembra no Brasil sobre que veio na gestão ainda do PSDB, sobre a passagem automática nas escolas? Por mais que o aluno não atingisse um índice de aproveitamento, ele passava automático porque seria uma opressão ele repetir o ano? Pois bem,
Suavizar o currículo. Controlar as associações de professores. Sindicatos. Impor a linha do partido nos livros didáticos. Impor a linha do partido nos livros didáticos. Então, olha quanta coisa nessa meta de número 17. Se nós analisarmos aos olhos de hoje, realmente, eles atingiram esse objetivo. Né? A princípio, isso eram metas para a América, para os Estados Unidos, e elas se tornaram globais hoje. É uma forma de você vencer uma guerra silenciosa, uma guerra cultural, sem usar a força bruta, usando a força intelectual e ideológica de convencimento das massas e cerceando aqueles que são contras. Então, quando nós analisamos isso para as escolas, eu olho hoje para o modelo da escola cívico-militar, que ele traz um pouco mais de autonomia junto àqueles que querem trabalhar a disciplina e também a participação dos pais, mas nós temos outros modelos. Por exemplo, no Brasil, é proibido o homeschooling, não foi regulamentado ainda. É constitucional. O homeschooling, que é o ensino familiar, o ensino domiciliar, é um direito humano. Se nós lermos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, nós lemos ali no item 26, artigo 3º ali, artigo 26, item 3, prioridade dos pais a escolha do tipo de ensino a ser ministrado aos filhos. E na nossa Constituição Federal diz que compete ao Estado e também à família o tipo de instrução ali, a participação do tipo de instrução e na educação dos filhos. Então, o que a ideologia faz hoje é querer retirar a autonomia dos pais, a autonomia das famílias quanto ao conteúdo e à própria educação dos filhos. Então, a ideologia tem por esse objetivo. Então, por isso que eles minam a autonomia da família, por isso que eles são contra o ensino domiciliar, por isso que eles se colocam contra o ensino da escola cívico-militar, porque nós temos uma gestão que trabalha disciplina, valores, moralidade, civismo, cidadania, patriotismo. Essas palavras, para agentes ideológicos, elas soam como opressão. E eles querem colocar que isso realmente é opressão. E há um convencimento dos jovens, dos estudantes que estão em formação ainda no aprendizado quanto a isso. Então, nós precisamos entender que existe uma agenda de influência, uma agenda de ação, que ela é global, quanto ao ensino a ser ministrado aos filhos. E nós, entendendo isso, hoje isso está muito evidente, né? Hoje há conhecimento de fato, porque há muita literatura, o acesso à informação descentralizada, com o avanço da internet, com o avanço da mídia descentralizada, ou seja, aquela mídia que não é estatal, que não é regulada ou controlada de fato pelo Estado, mas a informação descentralizada, ela veio trazer muitas questões à tona, questões que antigamente nós considerávamos apenas teorias da conspiração. Hoje nós vemos que não é teoria da conspiração. Essa agenda, ela existe. Entendendo que essa agenda existe, nós precisamos propor soluções e melhorias. Por isso que somos defensores ferrenhos do modelo da escola cívico-militar. E agora, entrando na questão prática sobre o material, antes de entrar, viu Alex e professor Thaumaturgo? Em 2021, aqui na cidade de Sorocaba, eu participei de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, da antiga gestão do executivo passada, porque foram adquiridos ali 29 milhões de reais em livros paradidáticos para ser utilizado na escola. Como tinha que cumprir uma burocracia estatal de se gastar 25%, dos impostos aqui no município com a educação, e a antiga gestão que foi atrabalhoada não conseguiu, eles fizeram uma compra desacerbada no final do ano, antes de virar o ano, para não entrar em questões de improbidade administrativa. Só que, junto a essa questão, vieram livros com poemas eróticos. E nós abordamos isso na CPI também, encaminhamos ao Ministério Público, olha só, e a quantidade foi vasta, não só com conteúdos eróticos, mas conteúdos políticos partidários ideológicos, por exemplo, contra o capitalismo, promoção do socialismo, mas tinha um dos livros que era para crianças, a capa infantil, as cores infantis, totalmente para criança. Esse livro, quando você abria as páginas, ia lendo, ele era conteúdo erótico, realmente obsceno. É igual um conto erótico, quando um adulto que gosta disso, enfim, ouve um conto erótico, mas ali era para criança, e usava palavras realmente de baixo calão, palavras chulas.
E quando nós fomos investigar esses livros, porque a quantidade era enorme, não tinha nem onde colocar esses livros, não há biblioteca para a quantidade enorme que foi adquirido. E dentro dos livros, nós encontramos muitos livros políticos partidários ideológicos, que vêm ao atendimento dessa agenda. É por isso que eu sugiro aos pais acompanhar os materiais dos filhos, o que os filhos aprendem, acompanhar todas as questões didáticos, pedagógicas de uma sala de aula, seja com associação de pais, seja com reunião, porque os pais, segundo a nossa Constituição, eles devem ser participativos. Compete aos pais também, inclusive, orientar e indicar, participar sobre a indicação do conteúdo programático. Muitos pais desconhecem isso, mas compete. O pai tem todo o direito de falar com o diretor de uma escola, com a diretora, de conversar com os professores dos alunos. Afinal de contas, os nossos filhos pertencem a nós, eles não pertencem ao Estado. Embora muitos querem dizer que nossos filhos pertencem ao Estado, não, eles pertencem a nós, com os nossos valores familiares, com as nossas crenças. Agora, para concluir aqui, Alex, aqui no caso do Estado de São Paulo, eu estudei bem o programa, a lei que foi aprovada aqui no Estado de São Paulo, né, e o edital que foi aberto para o chamamento, a convocação dessas escolas que querem se cadastrar, que é a primeira fase, a primeira etapa, ela demonstrar o interesse para entrar nos outros critérios de escolha. Então, olha só, primeiro, você tem o artigo 21 da avaliação do programa. O programa Escola Cívico-Militar estará sujeito a uma avaliação contínua, não, aqui, ó, caput primeiro. Compete à Secretaria da Educação a avaliação das atividades relacionadas à gestão educacional, didático-pedagógica e administrativa que integram o programa Escola Cívico-Militar. Então, o modelo proposto aqui, a Secretaria da Educação, ela tem autonomia, compete a ela a essa gestão do modelo didático-pedagógico, mas nós sabemos que temos uma gestão compartilhada com a Secretaria da Segurança Pública, então uma outra secretaria envolvida, que também chama a participação dos pais. Nós entendemos aqui que, apesar de ficar a critério da Secretaria da Educação, a escolha dos materiais num modelo como esse, que trabalha valores, civismo, patriotismo, esses materiais, eles são escolhidos a dedos. É muito mais difícil passar um material com conteúdo ideológico, obsceno, erotizado, com esse modelo de escola cívico-militar. Temos que ficar de olho e atentos a tudo, mas tendo essa maior ênfase na questão da disciplina e da ordem, esse tipo de material dificilmente é quase que nulo passar no modelo de uma escola como essa. Na verdade, não teria nem cabimento, né? Você ter uma gestão compartilhada, ter os militares fazendo ali uma espécie de monitoramento, supervisão, trazendo disciplina aos alunos, e de repente, imagine um aluno, uma criancinha, recitar um poema obsceno. Não, nem combina isso com esse modelo de escola. É por isso que nós temos que defendê-lo. Muito bem, estamos aqui praticamente fazendo um apelo, que venham muitas escolas cívico-militares para o nosso Brasil e que, de fato, faça a diferença que nós precisamos para as nossas crianças, os adolescentes e para muitos adultos que precisam voltar às escolas e, principalmente, aos ensinos cívico-militares. Quero registrar aqui o comentário do Matsuda: escola, família, religião, controlar esses pilares da sociedade para destruir o tecido social. Feito isso, o caminho estará aberto, o caminho para a implantação de uma nova ordem mundial. Exatamente isso, Matsuda, concordo plenamente com a sua colocação, e é contra esses ideais que estamos lutando diariamente para que consigamos salvar, quem sabe, ainda há tempo, o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Bom, eu vou fazer o nosso último giro, então, já estamos caminhando para o final. Taumaturgo, traz para a gente aí a sua última pergunta, a sua participação, e também já os seus agradecimentos, e aí nós já vamos caminhando para a nossa finalização. Bom, eu gostaria de fazer a pergunta aqui para o vereador Dylan, já que nós temos todas essas vantagens, né, possivelmente outras até que a gente não consegue visualizar por não estarmos hoje dentro de uma escola, eu gostaria de saber se existe algum projeto para a cidade de Sorocaba. Existem propostas, algum projeto em andamento para a criação ou ampliação ou otimização de alguma escola que eventualmente já exista? Olha, professor, excelente pergunta. Sim, a gente
traz muitas propostas e, na verdade, nós procuramos também influenciar muito a Secretaria Municipal da Educação, tendo vista que eu sou base do atual governo e a gente sempre mantém. Eu fui reeleito para nesse 4º ano de mandato. É o 4º ano seguido que eu sou reeleito como presidente da Comissão de Educação na Câmara Municipal. Então, aqui na minha cidade, projetos legislativos ideológicos não passa nada. Não passa mesmo, sou o presidente da comissão, nós emitimos os pareceres e nós estamos de olho. Agora, não só não passar nada, porque os estados e municípios, que fique claro aqui para quem nos acompanha, eles podem legislar sobre a educação de forma suplementar. E isso eu tenho percebido que tem se tornado relativo no entendimento do judiciário, porque nós podemos legislar de forma suplementar, só que toda proposta, toda melhoria que nós propomos, que nós trazemos ao Poder Executivo, ou que é colocado em prática, a esquerda judicializa. Eu disse aqui, agora há pouco, que nós inauguramos em 2021 uma escola cívico-militar na cidade de Sorocaba. Eu não me recordo se eu disse que foi judicializado, mas foi. Olha só, professor, nós inauguramos em 2021 uma escola cívico-militar, os militares efetivados, contratados, era o programa anterior do governo do presidente Bolsonaro. Nós inauguramos aqui com 3 dias de inauguração, o Ministério Público barrou, a Justiça freou, e deram diversos entendimentos que, assim, você olhando os entendimentos, muitos falam, mas a gestão anterior começou na gestão anterior. E assim que eu assumi o mandato, ali em 2021, a gente deu sequência e eu trabalhando junto com a gestão atual, né, porque esse modelo começou na gestão anterior. Foi feito errado. Não é que exatamente foi feito errado. Eles procuram alguma brecha dentro do regimento, por isso que eu estou lendo muito esse edital, muito a lei aprovada, porque eles procuram judicializar tudo. Aí você tem entendimento. Quando a gente fala de melhorias, nós foi falado agora há pouco sobre a educação moral e cívica. Acredita que eu tive um respaldo favorável da Secretaria da Educação Municipal e pediram 90 dias de prazo para começar a implantar a volta da aula de educação moral e cívica nas escolas. Só que olha só, mas olha o problema, Alex, mas olha o problema. O MEC que tem a proeminência de dizer quais são as matérias a serem lecionadas. Então, eu não posso legislar nessa questão. O que eu fiz junto à Secretaria Municipal? A gente tem que propor soluções. Eles pediram 90 dias de prazo, estão desenvolvendo, eu sei que nós estamos no meio do ano, mas, enfim, nem que comece no próximo ano, eu quero que isso esteja em prática, eu estou observando, mas de forma extracurricular. Então, não vai entrar na grade da disciplina comum, vai entrar numa grade extracurricular para os alunos. E não precisa ser através de projetos de lei, porque o cidadão é bom que o cidadão saiba disso, porque ele tem acesso à Secretaria da Educação, ao secretário, aos vereadores que procuram também intermediar ou influenciar a Secretaria, o Poder Executivo, procure a base. Nem todas as cidades têm governo de esquerda, muitas cidades você tem governo de centro-direita, de direita. Nós podemos propor essas sugestões e melhorias. Então, não foi via projeto de lei, mas foi via requerimento, né, e abraçado, porque a própria Secretaria da Educação, ela tem esse poder, viu, Taumaturgo, professor? Ela tem o poder de propor essas questões. Eu dei a sugestão, eu levei até eles o conhecimento, e olha, eu fiquei maravilhado, porque eu peguei uma caderneta, um caderno assim, se eu não me engano, deve ser da década de 60, de uma idosa, uma senhora, a filha dela me apresentou, e ela fazia as anotações do conteúdo das aulas de educação moral e cívica. Meu Deus do céu! Eu fiquei tão maravilhado com os escritos que eu vi. Eu pedi de presente, mas ela falou, não, é da minha mãezinha, eu não vou dar. Mas eu olhei as anotações, o que se era ensinado naquele tempo na educação moral e cívica, que, poxa, se isso voltasse para as escolas de hoje, né, eu coloquei em anexo algum conteúdo ali, mas o respeito a Deus, à família, à pátria, ao indivíduo, ao ser humano como um todo, à natureza, essas coisas precisam voltar a ser ensinadas nas escolas. Agora, para eu não ficar mais exaustivo aqui, professor, olha só, é uma pena, mas eu digo para não desistirem, porque tudo que nós propomos aqui foi judicializado pela esquerda. Inauguramos a Escola Cívico-Militar em 2021. 3 dias depois, a Justiça barrou. Estado de São Paulo, a cidade de Sorocaba aqui, através de uma lei nossa, foi a primeira cidade do estado a aprovar o homeschooling, por exemplo, dando total autonomia aos pais. Já tinha cidades no Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, e aqui em São Paulo foi a primeira cidade do estado, uma lei nossa, ficamos 6 meses conversando com os vereadores. Tudo bem, depois de 33 dias, eu conto nos dedos, né, porque foi uma vitória, depois de 33 dias a justiça barrou. Após isso, veio o entendimento do Supremo,
que deveria vir do âmbito federal apenas, sobre aquele entendimento de que, de forma suplementar, nós não podemos aprovar o homeschooling nos municípios. Mas isso é relativo. De forma suplementar, ele quer dizer várias outras questões. Nós precisamos entender, há muitas interpretações. Mas aí derrubou em todas as cidades, não só em Sorocaba. Eu aprovei uma lei por conta dessa onda de funks, que eu disse também que estava tendo em muitas escolas aqui da cidade. Nós sancionamos uma lei proibindo e entrando em questões assim de processos administrativos, porque já tem lei municipal para isso, mas proibindo conteúdo erótico obsceno com danças e músicas nas escolas municipais. Você acredita que essa lei ficou sancionada durante aí um ano? Eu utilizei essa lei porque fizeram um evento numa escola estadual, um evento infantil, enfim. Eu visitei com a lei debaixo do braço, eu falei, isso daqui que está ocorrendo não pode, isso é proibido, isso é contra a lei, né? Nós vamos no Ministério Público. Você acredita que eu fui processado pelas professoras da escola? Depois de um ano, essa lei foi judicializada pelo sindicato dos professores e caiu na justiça. Então, olha só, muitas iniciativas que nós propomos são judicializadas. A esquerda ela não tem avanço no legislativo, então ela avança no judiciário. Nós temos um entendimento, muitas das vezes, que vai de encontro aos progressistas, que vai de encontro aos pedidos de partidos como PT, PSOL, de partidos ideológicos. Mas, mesmo assim, mesmo que a gente não consiga legislar, nós podemos propor soluções de forma extracurricular. E, para não ser exaustivo, eu consegui levar o ensino do xadrez para as escolas municipais. É uma iniciativa que você fala, vai combater a doutrinação? Não vai, mas um aluno que aprende xadrez, que aprende que você tem uma instrução, um instrutor, um professor, já é algo mais na mente daquele aluno para ele ocupar o tempo dele, o espaço dele. Então, nós temos que pensar em tudo e avançar onde for possível. Então, a minha sugestão para quem está nos acompanhando é avançar aonde for possível. Nós podemos propor muitas questões de forma extracurricular e ainda que no legislativo municipal seja difícil avançar, eles judicializaram até essa lei do governo do Tarcísio aqui no estado de São Paulo. O Supremo vai julgar novamente. Então, mesmo assim, existem algumas propostas que nós podemos influenciar e trazer para as escolas municipais. E a principal delas, acompanhar o material pedagógico dos filhos. Essa é a principal menção. Muito bem, Dylan, obrigado, Taumaturgo. Eu preciso caminhar para o nosso final e eu quero deixar a última pergunta e a participação do Alexandre. Doutor Alexandre, a diferença no pós o período escolar, quando os alunos concluíram os seus estudos e aí, então, agora vão seguir a sua jornada, a sua vida. Você tem um levantamento, uma estatística, se esses alunos formados pelas escolas cívico-militares, se eles continuam, se eles perpetuam com as práticas, com os costumes que aprenderam, com as regras que aprenderam, com a boa educação que aprenderam, ou não existe ainda essa estatística, porque é muito importante que os alunos, quando saem das escolas, deem continuidade a isso na sua vida. Né? Hoje nós temos aí as universidades e faculdades ensinando muitos alunos a fazerem tudo, menos aprender matérias importantes. Então, qual é a estatística, se existe essa estatística, e as suas palavras finais também, para aqueles que estão nos assistindo, da importância de nós divulgarmos cada vez mais as escolas cívico-militares. Alexandre. Seu microfone, por gentileza. Obrigado. Bom, nós temos acompanhado, hoje nós temos 17 mil alunos, né, nessas 17 escolas cívico-militares aqui do Distrito Federal, que funcionam no modelo de gestão compartilhada. Nós testemunhamos aqui escolas que a gente não tinha nenhuma estatística antes e hoje passam a ostentar listas de alunos aprovados na Universidade de Brasília. Não são todas as nossas escolas que têm ensino médio. Algumas têm somente Fundamental 1 e 2. Mas naquelas que têm ensino médio, a gente percebe hoje um aumento na aprovação nas universidades públicas. Nós temos também jovens que, terminando o ensino médio, ingressaram nas Forças Armadas, em seleção para a aeronáutica, por exemplo. A gente tem um exemplo de uma menina aqui, órfã, a Ana Júlia, terminou o ensino médio e conseguiu aprovação no concurso para aeronáutica, que era um sonho dela.
não é? Nós temos alunos aprovados em medicina, em escola pública, uma escola pública nossa em Universidade Federal, né, no estado do Ceará, daqui de Brasília, pela nota do Enem, ela conseguiu essa aprovação nessa Universidade Federal. Enfim, são muitos os resultados positivos que a gente tem. E a gente tem também boas práticas nessa interação Secretaria de Segurança Pública com Secretaria de Educação, de maneira que experiências boas têm sido levadas para toda a rede pública de ensino do Distrito Federal. Não é? O vereador Dylan falou daquele momento no ano passado, onde tivemos um pico de ameaças de agressor ativo em escola. Né? O termo é esse, agressor ativo, é aquele que invade uma escola armado e que tenta fazer um massacre. E no ano passado tivemos um pico de episódios no Brasil, e isso passou a ser um fenômeno aqui na segurança pública no Brasil. Não existia isso existia somente nos Estados Unidos, não é? Mas exatamente no mês de abril, que é aniversário de Columbine, que o Brasil passa a experimentar esses picos. Tivemos um pico em 2019, com um episódio que começou numa escola na cidade de Suzano, em São Paulo, vereador Dylan. E aí, quando acontece um fato como esse, ele é divulgado na imprensa, a gente tem um efeito manada. E aí tivemos o efeito copycat, assim a polícia chama, o efeito imitação, em várias cidades pelo Brasil afora. Isso aconteceu em 2019, esse efeito manada alcançou o Distrito Federal e tivemos um grande desafio aqui já em 2019, a polícia teve que se fazer presente em muitas escolas que tiveram ameaças, não é? Houve um pico maior de todos da história, né, no Brasil, que foi no ano passado, né? Vários episódios espalhados pelo Brasil, e Brasília teve várias ameaças, e essa interlocução que existe entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, que foi muito desenvolvida por conta desse projeto de escolas de gestão compartilhada, ela foi muito, muito útil no enfrentamento, inclusive, esse problema de ameaças em escolas, e assim temos desenvolvido muitos projetos no campo da segurança em toda a rede pública de ensino do Distrito Federal. E ninguém faz nada sozinho, a gente tem o apoio do Ministério Público do Distrito Federal, nessas escolas que são mais vulneráveis. Existe um projeto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aqui em Brasília, que se chama Projeto Na Moral, né, que desenvolve valores éticos, morais, não é, que são similares aos valores de uma escola cívico-militar, e esse projeto do Ministério Público tem nos ajudado bastante, né? Então, o Ministério Público tem sido um grande parceiro, de maneira que isso é integralidade, são todas as áreas do Estado, né, envolvidas nesse projeto, e por isso temos conseguido fazer progresso. Portanto, nas minhas considerações finais, eu tenho a dizer que estamos levando oportunidades para uma comunidade mais vulnerável, né, de uma educação de qualidade, com segurança, por meio desse projeto de escolas de gestão compartilhada aqui no Distrito Federal. Então, tem sido um modelo com muitos avanços e muitos resultados positivos. E recomendamos para as outras unidades da federação. Temos recebido visitas aqui, né, e esse modelo a gente tem visto aí com bons resultados no Brasil inteiro, né? Portanto, eu posso ser suspeito de falar, mas eu recomendo, e aqui em Brasília tem dado certo. Esse projeto está no plano de governo do Distrito Federal, né? A missão lá, o objetivo lá é consolidar e desenvolver essas escolas de gestão compartilhada, inclusive com um número maior de escolas, para dar uma oportunidade a um número maior de pessoas. Queremos registrar o nosso agradecimento, a participação aqui do Cladson Taumaturgo, a participação do Dylan Dantas, a participação do Alexandre Ferro. Deixa eu trazer para vocês aqui a Iniciativa DEX. Hoje, nessa quinta-feira, estamos aqui em parceria com a Iniciativa DEX. A Iniciativa DEX combatendo todos aqueles que estimulam a destruição dos valores da nossa sociedade. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui hoje, através dessa live, com os indicados aqui, os convidados da Iniciativa DEX. Eu quero parabenizar o Matsuda pelas escolhas hoje dos participantes da nossa live e que muito contribuíram, e nós vamos ter que voltar com vocês, com certeza,
para a gente continuar falando e abordando esse assunto, porque é um assunto que ele não cansa e é um assunto que tem muitas áreas ainda a serem abordadas. Não falamos aqui a questão das cotas. Eu não falei isso. Pois é, falei. A questão das cotas, será que existe cota nas escolas cívico-militares? Vamos deixar para a próxima live. Eu também tenho perguntas sobre a questão da implementação dessa agenda globalista, Agenda 2030, Agenda Woke, e muitos outros assuntos. Nós temos que fazer uma segunda etapa dessa live. Então, eu quero registrar aqui a minha gratidão à Iniciativa DEX. Entrem lá no site www.iniciativadex.com.br, saibam mais sobre essa iniciativa, se inscrevam lá e vocês vão ter excelentes informações. Essa iniciativa tem feito a diferença e tem marcado presença. E dizendo para vocês que o BTN é DEX, nós também fazemos parte da Iniciativa DEX, com muito orgulho. Um abraço, Matsuda, e todos vocês que participaram com a gente. Deixa eu passar nessa finalização 1 minutinho para cada um do Espírito. Então, Maturgo. Bom, muito obrigado a todos aí, mais uma vez, pastor Alex, Coronel Alexandre, vereador Dylan, que contribuíram aí sobremaneira aí com conhecimentos aí que eu julgo serem essenciais para a população, porque, afinal de contas, quem não quer que os próprios filhos cresçam com valores morais rígidos, É isso que leva essas crianças de hoje em dia, é isso que constrói o futuro de um país aí, de uma nação e principalmente da nossa família. Então, muito obrigado a todos, estaremos à disposição, como sempre. Obrigado, Taumaturgo. Alexandre, sua despedida. Pitágoras já dizia, É preciso cuidar das crianças, para não ter que punir o adulto no futuro, Então, esse projeto no Distrito Federal, Escolas Cívico-Militares, ele é um projeto de prevenção primária. É um cuidado com aqueles mais vulneráveis, um cuidado com a formação, para que a educação aconteça com qualidade, com segurança para todos que estão no ambiente escolar, não só as crianças e adolescentes, mas também os professores e toda a comunidade escolar. E assim tem sido o nosso projeto e tem dado muito certo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Alexandre. Dylan. Agradeço a todos, o pastor Alex, graça e paz, meu querido, graça e paz a todos nós, professor Taumaturgo, coronel Alexandre Ferro, Matsuda, que está aqui acompanhando a gente. Para ficar registrado aqui, eu transformei também na cidade de Sorocaba tanto o ProERD como o JBA, que é dois programas da Polícia Militar, um para o ensino fundamental e outro para o ensino médio, em patrimônio cultural e material da cidade, ou seja, em Sorocaba eles jamais podem ser extintos. Então, só complementando aqui, Taumaturgo, são algumas iniciativas que nós tivemos, por mais simples que seja, transformar um projeto como esse em patrimônio, mas nós garantimos a permanência dele. O ProERD está em todo o estado, o JBA ainda não, mas em Sorocaba Agora, como considerações finais, você que nos acompanhou, que Deus abençoe você, sua família, a todos nós. E olha só, pais, não terceirizem a criação de vossos filhos. O aluno, a criança de hoje, será o adulto de amanhã que também será pai. Nós só teremos uma sociedade melhor, próspera e justa se nós olharmos com atenção para os nossos filhos. Os nossos filhos pertencem a nós. Estejam cientes e acompanhem tudo. Não deixem vossos filhos nos celulares, nas telas, 24 horas. Nós não sabemos o que eles veem a todo momento. Nós não somos onipresentes e nem oniscientes. Acompanhe os materiais, as aulas, o que eles vêm tendo, peça, seja participativo e verifique o que seus filhos estão tendo em sala de aula. Pergunta se ouviram algum tipo de música, que conversa teve com o professor ou com a professora. Então, não terceirizem a criação de vossos filhos. Essa é a nossa maior missão, levar a expansão da consciência. Que Deus abençoe você e tua família. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu quero deixar um registro, um versículo bíblico que diz: ensine o seu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. Interessante que o artigo é no caminho, não é o caminho. Quer dizer que você tem que caminhar com ele, e não apenas dizer vai. Então aprenda isso, a Bíblia sempre nos ensinando. Ensina o seu filho no caminho, caminhe com ele, e você vai educá-lo, vai ensiná-lo, e mais tarde, com certeza, ele não se desviará. Que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado pela participação. Eu peço aí que os integrantes da sala permaneçam, mesmo depois do ao vivo, para a gente fazer aqui o nosso encerramento offline. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.
Provavelmente teremos uma live extraordinária com a Iniciativa Dex, estamos fechando ainda com o Matsuda, mas acompanhe no Brasil Talk News BTN e logo, logo vocês saberão se teremos aí uma live extraordinária com um assunto muito polêmico que está rodeando aí as internets e tal, e nós vamos trazer aqui alguns esclarecimentos e eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre essa live. Então, fica aqui já deixando para vocês uma vírgulazinha. Será que teremos alguma live extraordinária? Muito bem, acompanhe Brasil Talk News BTN e vocês saberão. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Nos vemos.